te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor, atendei com bondade paterna as preces do vosso povo suplicante. Dai-lhe luz para ver o que deve ser feito e coragem para realizar o que viu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus, no nosso programa Por Intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, no versículo de 1 a 12. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo na cidade de Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que Jesus estava em casa. Reuniu-se ali tanta gente que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriu então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seu coração: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecado a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que ele estava pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim no vosso coração? O que é mais difícil, dizer ao paralítico: o teu pecado estão perdoado, ou dizer: levanta, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibeis que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse a ele, ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama, vai para a tua casa. O paralítico então se levantou, carregando a sua cama, saiu diante de todos, e ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus está fazendo esse caminho, né? Sucesso total. Jesus, aonde ele passa, ele deixa a marca de salvação. Ele tem pressa porque o tempo dele é pequeno, mas a grandeza do teu amor para com toda a humanidade é imensa. E por isso, então,
Jesus não perde tempo de ensinar, de pregar a palavra e de curar. E aqui fala então nesse evangelho de hoje que Jesus volta para Cafarnaum. Quer dizer, ele já tinha passado por Cafarnaum. A fama dele já estava espalhada em Cafarnaum. E aí ele volta, é tanta gente que ficou sabendo que ele estava lá e que não dava nem para entrar. A porta estava lotada de gente, a casa lotada de gente. Mas tinha ali um grupo de homens fervorosos que tinha trazido um homem paralítico. Ele estava paralítico e aí então eles colocaram ele numa maca e levaram para que Jesus pudesse curá-lo. E aí eles chegaram, então a casa totalmente repleta de pessoas que não davam, então era tanta gente que não dava para eles entrar. E aí então o que aconteceu? A fé daqueles homens, o objetivo daqueles homens era tão grande que eles abriram um espaço no teto e desceram a maca aonde Jesus se encontrava. Jesus, ao olhar para aqueles 4 homens fervorosos, com aquele objetivo de levar aquele amigo, aquela pessoa que eles amavam muito, né, porque fizeram todos os esforços para introduzi-lo, ele aonde Jesus se encontrava. E Jesus, vendo aquilo, a fé daquele homem, ele faz então a cura daquele paralítico. E Jesus fala, os teus pecados estão perdoados. No tempo bíblico, quer dizer, o pecado era uma forma assim é porque ele estava paralítico, as enfermidades era fruto, né, na concepção deles, era fruto do pecado. Quer dizer, então, se ele estava paralítico, por que pecou? Esse era o conceito da época. E aí, então, por isso, então, Jesus fala daquela forma. Os teus pecados estão perdoados. E aí, então, ali tinha aquele grupo de pessoas que pensavam diferente. Mas como que ele pode perdoar pecado se só Deus perdoa pecado? Até aí está tudo certo, né? Porque, na verdade, é só Deus mesmo que perdoa pecado. Então, o que nós conhecemos de Deus, que é um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito. Quer dizer, é 3 pessoas da Santíssima Trindade, distinta, mas são 3 pessoas que são uma só. Quer dizer, então, nessa pessoa de Jesus, ele desce à terra. E por isso que Jesus fala, eu tenho poder de perdoar pecados sobre a terra. E esse pecado que Jesus tem poder de perdoar, né? E aí por isso então ele despede-se de um homem. Não é tão mais fácil dizer, né? Seus pecados são perdoados ou toma a tua cama e vai para a tua casa. E esse é então o sentido. Jesus tem poder na terra de perdoar pecado, porque ele na terra se encontrava. Agora, esse pecado perdoado, ele continua ainda, continua através da igreja. Jesus permanece na igreja. Por isso, o poder de perdoar pecado na terra ainda continua através do poder sacerdotal, do sacerdote. Ele tem poder de perdoar pecado. Então, esse pecado perdoado daquele homem, pela fé daqueles 4 que o levou, conduziu, né? Agora continua na terra, o poder de Deus continua através do sacramento da confissão. Então, queridos irmãos e irmãs, esse é o poder de Jesus. Ele veio na terra para trazer esse poder de eliminar o pecado. Por isso ele deixou a igreja, e através da igreja continua acontecendo que aqueles que são paralisados pelo pecado, que possam, através da sua busca, do seu encontro com Jesus, possa receber a cura e a libertação de todo o mal. Por intercessão
de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma muito especial sobre aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.